de Córdoba entre el año 2007 y 2015, con la gestión de Carolina Escoto y Francisco Tamarín, el cual está presente, y agradecemos mucho como la presencia de muchas personas que son referentes para nosotros en la cultura y en la política pública, en los gremios también, Juan es aquí presente también. Y bueno, esta experiencia de la diplomatura intentó aportar un matiz más a los espacios de formación y reflexión e intercambio de las políticas culturales, obviamente con un enfoque que prioriza un poco pensar el desarrollo desde lo local, hacia lo regional, hacia lo nacional, hacia lo internacional, y obviamente la experiencia de Brasil en los periodos de Lula y Dilma para nosotros ha sido muy importante, y obviamente Yucca encarna un poco condensa un poco ese importante laboratorio de políticas culturales como fue las gestiones de Lula y de Dilma. Agradecerles obviamente también a un montón de organizaciones e instituciones que han hecho posible que Yucca esté aquí, sobre todo en primer lugar a la gente de la Universidad Nacional de las Artes, con la cual coordinamos un poco la presencia de Yucca aquí. Estuvo jueves y viernes en Buenos Aires, lo aprovecharon mucho. A la gente del Centro Cultural de la Cooperación y la editorial RGC, de paso les contamos que está el primer libro editado en Argentina con algunos textos, discursos de Yucca aquí, una editorial especializada en gestión y políticas culturales de unos amigos, y por lo cual ustedes van a poder acceder si quieren al material de Yucca. También a la Asociación Diseñando Ciudad, que colaboró también y que hicimos un espacio también de intercambio con ellos, que también hizo posible que pueda estar Yucca aquí. Y bueno, y también a otras instituciones amigas, con la cual seguramente esto es una excusa para seguir acercándonos, como la Facultad de la Universidad Provincial de Córdoba, particularmente con la presencia de su decana y parte de su equipo, la Facultad de Arte y Diseño. También la Universidad de Villa María, puntualmente la Facultad de Ciencias Sociales, que también está aquí su decano, y le agradecemos mucho su presencia. Obviamente la Agencia Córdoba Cultura y esta casa, obviamente al Nacho, los compañeros, los colegas, y a la agencia por colaborar y ceder un espacio tan importante para la actividad cultural. Bueno, eso son más que palabras de agradecimiento de parte de la Facultad de Arte, de parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, esperamos obviamente que esta conversación sea muy provechosa para los desafíos que tiene nuestro escenario local, nuestra ciudad, los desafíos que tiene nuestra provincia y nuestro país en una situación compleja, social, económica y también cultural, porque obviamente entendemos a la cultura en un sentido amplio, no solo vinculado a poder favorecer la producción, circulación y acceso a los bienes y servicios culturales, sino también a pensar los grandes desafíos culturales en los modos en que nos vinculamos, nos reconocemos como sociedad, con lo cual consideramos que la cultura y las políticas culturales tienen mucho para aportar, para poder erradicar todo tipo de discriminación, de violencia, para poder combatir la xenofobia, ¿no? Y un montón de problemas que todavía nuestras sociedades, y sobre todo en nuestra contemporaneidad, nos aquejan. Así que, de nuevo, de parte de la Diplomatura en Políticas Culturales para el Desarrollo Local, muchísimas gracias, y le damos el lugar a Franco Risi, que es un poco también artífice de este espacio formativo, y va a ser una especie de moderador y va a acompañar la conversación con yo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir un sábado a hablar a discutir de políticas culturales. Ya un avance, una rareza. Antes de empezar, quisiera invitar al vocal de la Agencia Córdoba de Cultura, Jorge Tucci, que tiene para hacer la entrega una mención de la legislatura de Córdoba a Yucca Faca. Él es tímido, no quiere hablar. No, le estaba contando a Yucca que la legislatura de Córdoba
declaro un beneplácito por su visita, por su presencia, lo cual nos parece muy grato entregarle este reconocimiento del Poder Legislativo de Córdoba. Saludarlo a Yucca, darle la bienvenida, como ya dijo Nacho, pero bueno, hacemos más intensivo, a este lugar y a este espacio simbólico de la cultura de Córdoba. Yucca, bienvenido. Gracias por estar. Gracias. Y acompañarnos. Yo les ayudo con el protocolo, si dejaron nombrar a personalidades de la política y la cultura que hoy están presentes. Pancho Marquiano, por allí, titular de Cultura de la Municipalidad. Pancho Tamarín, aquí, Juan Monserrat, Juan Viola, el compañero Viola, la señora Oliva Cuño, y muchos otros, Soles Ferrara, por supuesto, Jorge Tucci, y son algunos más que por ahora no estoy viendo. Pero bueno, gracias a todos por venir y por estar comprometidos con esta actividad. Antes de que empiece Yucca, presentarlo y contarle un poco quién es. Ya se dijo que fue ministro de Cultura de Brasil durante un periodo de Lula y también con Dilma Rousseff, pero también fue secretario de Cultura de la ciudad de San Pablo en la gestión de Haddad. Actualmente es secretario de Cultura de la ciudad de Belo Horizonte, que es una ciudad del tamaño de la nuestra y que también nos interesa la discusión, lo que estamos intentando con esta charla, sobre todo con la presencia de él como Yucca, es que podamos repensar las políticas públicas, ¿no? Y entender a la ciudad también como un texto colectivo, un texto que se escribe también desde la cultura y como dice Manuel Castells, el sociólogo español, hoy las sociedades grandes, las grandes metrópolis viven una insolidaridad y una violencia que son las propias ciudadanías las que se dan formas creativas de frenar eso y construir otros territorios, pero sin las políticas públicas es imposible. Yucca es para muchos de nosotros un ejemplo de ese trabajo de políticas públicas, que es lo que queremos compartir, que está en el libro que presentamos hoy, que como la política cultural, como política pública, también es una forma de escribir ese texto colectivo que son las ciudades, que son los estados, que son los países. Yucca tiene un largo recorrido antes de ser ministro también. Viene del Partido Verde de Brasil, fue secretario de Medio Ambiente de Bahía, estuvo exiliado en Chile primero y me contó que cuando fue para Chile pasó por Córdoba, justo acaba de pasar el cordobazo, así que vio las secuelas de eso que pasaba, vivió en Suecia mucho tiempo, vivió en París y bueno, y cuando volvió a Brasil, en la vida política le tocó ser parte de lo que fue para Latinoamérica el valor de las políticas culturales como políticas de desarrollo y de convivencia democrática y para todos un ejemplo que hoy está seriamente dañado. Así que la idea es que podamos charlar un rato, escucharlo a Yucca y después abrir el micrófono para preguntas. Y afirmaciones también, pero cortas, porque sí, eso vamos a cortar el micrófono que hable más de 36 segundos. Buenas tardes a todos e a todas. Não hablo espanhol, hablo portunhol, pero me haga entender, creio que é suficiente para estabelecermos uma conversação. Eu aprendi uma coisa sobre esse tipo de evento, um pouco com os indígenas brasileiros e a mesma coisa com os espanhóis. Em Brasil, um espaço como esse se chama auditório, ou seja, para escuchar. Os indígenas fazem em uma forma redonda e chamam rueda de conversa, ou seja, todos são iguais, até o cacique não tem privilégio nenhum, porque partem do princípio que todos sabem algo para aportar, não? E quando cheguei em Espanha, trabalhei aí 2 anos com Henrique Iglesias, uruguaio muito digno e muito importante para a América Latina, foi presidente do Banco Interamericano, se chamava conversatório, não auditório. Então podemos evoluir, porque auditório parte do princípio que um não sabe e os demais têm que escutar.
E como construímos uma roda de conversa, teremos mais possibilidade de intercambiar conhecimentos, não? Então, esse câmbio, por isso que eu não quis quedar aí muito lejos, muito formal. Eu quero agradecer a invitação, dizer que me gusta vir à Argentina em qualquer condição, mas neste momento especial que vocês estão vivendo, muito cerca de uma vitória eleitoral que vai marcar a vida de vocês e da América Latina inteira, e se lograrem transformar em uma vitória definitiva, vai ser muito importante para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está travando uma batalha com o neoliberalismo, com uma ideia de que o que importa é a produção, a circulação das mercadorias e as bancas, e a gente não importa muito. Estão destruindo a democracia está em crise em todo o mundo, e um crescimento de tendências de extrema direita em todas as democracias europeias. Leste europeu já tem vários países que a extrema direita ganhou, e vem acompanhada de uma coisa autoritária, misógina, racista, discriminatória, como se nós outros estivéssemos no final de um ciclo que começou com a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, de uma tentativa de conciliar a democracia liberal com o desenvolvimento econômico, não? E é grave isso, porque ameaça todas as conquistas democráticas, os direitos sociais, a construção do século XX, de construção da igualdade, direitos de segmentos sociais, como as mulheres, os negros, em caso do Brasil, de los indígenas. Tudo isso está em questão, e então é preciso vencer. Não é fácil. Ganhar as eleições é o primeiro round. 2 dias depois vai começar os problemas, porque vão começar a conspirar contra o governo. Em Brasil foi assim, e vários países. A ideia não dá trégua para os novos governantes cambiarem as coisas e construírem. Então, temos que ter lucidez e velocidade no enfrentamento dos problemas, da construção das políticas, e é preciso também muita unidade de todos. Eu sempre tenho muito cuidado quando chego em Argentina, porque para nós outros brasileiros é muito difícil entender que é o peronismo. É uma especificidade de vocês, não? Pero eu sempre fui muito interessado nesse tema. E cada vez que eu venho à Argentina, eu compreendo um pouquinho mais. Descobri uma coisa importantíssima, comparando com o Brasil. O Brasil tem uma dificuldade de manutenção, de continuidade, de memória. Nós outros temos um problema de memória coletiva em Brasil. Hoje, pouca gente se recuerda ou sabe quem foi Getúlio Vargas, por exemplo, um presidente fundamental para os direitos sociais em Brasil, com alguma semelhança com Perón, inclusive. Depois, pouca gente sabe exatamente o significado de João Goulart. Ou seja, cada período democrático vem uma interrupção autoritária, depois recuperamos a democracia, mas quando recuperamos a democracia, nos olvidamos de tudo que era e hasta onde chegamos. Isso nos obriga a pensar sempre do marco zero, e isso não é bueno para uma sociedade. E eu percebo que nessa continuidade, nessa resiliência do peronismo,
há algumas coisas importantes em termos de memória. Memória de direitos sociais. Eu abri isso em Buenos Aires e muita gente me falou de 2 por 1, não? Uma tentativa que a sociedade reacionou, basado em um posicionamento histórico já firmado na sociedade. Em Brasil, que era mais fácil sacar direitos, porque não há uma consistência, não há uma memória constituída coletiva. Então, eu já aprendi a hora dessa vez que como é importante ter memória para garantizar que os processos sejam retomados de onde se deixou, para dar continuidade e conquistar mais coisas, mais profundidade. Pero, ao mesmo tempo, uma memória que tem uma acumulação de processos do passado dificulta também para tu lidar com os temas novos, com a necessidade de câmbio, de modificação, de atualização programática, modernização ideológica. Então, é um contraste entre dois aspectos do mesmo fenômeno que tem que ser trabalhado. Vocês vão ser desafiados de uma maneira impressionante. Eu vou buscar acompanhar o processo de cá, de vez em quando chegar na fronteira e dar uma mirada como está a Argentina aí. Porque me interessa a evolução do processo acá, porque vai haver muitas coisas que hasta agora não apareceram na sociedade argentina, pero vão experimentar, porque é um fenômeno global. Nenhum de nossos povos vai escapar desse desafio de superar as proposições neoliberais e construir sociedades democráticas, socialmente justas. E em Brasil temos uma outra dificuldade. A cultura democrática é muito frágil. A democracia é algo que não construiu uma base cultural de sustentação. O autoritarismo tem muita popularidade em Brasil. Vou contar uma história. Eu já fui exilado, como ele disse, 7 anos em Suécia. E o correspondente do maior periódico sueco vivia em Rio de Janeiro. Viveu durante 7 anos em Rio de Janeiro. Bob Zurander. E quando ele volveu, ele deu uma entrevista na televisão. Foi meu primeiro choque cultural lá em Suécia, profundo. Perguntaram a ele, Bob Zurander era pleno período mais grave da ditadura brasileira. Perguntaram a ele, Bob Zurander, existe tortura no Brasil? Ele parou, pensou e disse, eu não conosco os subterrâneos da sociedade, pero lo que vi na superfície, eu garantizo que há tortura no Brasil. E começou a falar de uma base cultural do autoritarismo e de respeito de direitos. E para mim foi um choque, pero foi uma aula de Brasil que eu recebi cerca do Polo Norte através dessa entrevista que esse periodista deu. Não tem nenhuma cultura democrática muito forte. E quando empeça os processos de construção de um período autoritário, nós outros somos muito frágeis para conter essa. E hoje, a sociedade brasileira, com a experiência de Bolsonaro, está despertando de que é necessário defender a democracia. É necessário defender a institucionalidade democrática. Não é uma coisa tão leve do povo. É aí que estão depositados os direitos e que são os mecanismos que possibilitam que a sociedade recorra para manter seus direitos em las condições mais adversas politicamente. É uma descoberta tardia. Há uma mobilização enorme, por exemplo, porque já está revelado que o processo que condenou Lula é completamente falso e injusto. Há uma denúncia que um hacker gravou 5.000 conversações do ministro antigo juiz Moro com a comissão da Lava Jato, da IO, do Ministério Público, e eles constroem as acusações sabendo que são falsas. Um não habla para o outro, mas o povo
Lula não vai se convencer disso. Aí o outro diz, não, deixa comigo que eu vou montar vou construir a narrativa. Empieza a haver um movimento dentro dos tribunais no sentido de anular a condenação de Lula. E a população, já hicieron pesquisa, a grande maioria sabe que foi uma farsa, hoje sabe. Pero uma parte sabe, pero não lhe gusta Lula, que foi contaminado com o ódio disseminado em los medios. Então, não tem nenhum compromisso com a verdade, porque não lhe gusta Lula, odeia Lula e uns 30%, 20% da sociedade. Há os indiferentes, pero há um movimento crescente no sentido que a democracia brasileira passa por aí. É o reconhecimento que a justiça tem que funcionar de uma maneira que não seja tão arbitrária, tão desequilibrada, tão partidária. Eu estou falando isso porque a experiência social é muito difícil repassar adiante desse mira. Cuidado com isso, porque e não há similitude, não há repetição. A história não há repetição. Cada país tem a sua história, mesmo que dentro do mesmo contexto. Pero não há dúvida que vão utilizar mecanismos hasta entonces não conhecidos para tentar retomar a experiência neoliberal de hierarquizar tudo sob a primazia do capital financeiro. Então, o povo argentino já tem a experiência aqui ao lado para saber que vão ter que enfrentar coisas que nunca enfrentaram. Macri não se parece com Bolsonaro, Macri se parece com o PSDB, que já era um partido neoliberal, com um verniz, pode dizer? Verniz de civilidade, pero neoliberal. Fernando Henrique disse uma vez, em la globalização não há mais possibilidade de soberania nacional. O Brasil tem que buscar uma subalternidade privilegiada por seu tamanho e a força da economia. Subalternidade privilegiada é o máximo que consiga imaginar como destino para o país. Pero agora é um outro movimento, porque o PSDB significava neoliberalismo, essa submissão total ao capital e essa compreensão que o mundo já não cabe mais soberania e dinâmicas nacionais em contradição com as dinâmicas generais do capital. Bolsonaro não é principalmente neoliberal, é principalmente fascista, é outro conjunto de proposições. Hasta pouco tempo, ele não defendia as teses neoliberais. Houve uma aliança em Brasil entre neoliberalismo e neofascismo, por a inviabilidade de ganhar as eleições legitimamente dentro de processos límpios, porque já se sabia, perderam 4 eleições, 16 anos, e já se sabia que Lula seria eleito se puder concorrer na última eleição. Então foi uma forma, uma trampa para burlar a vontade popular e criar uma possibilidade de se legitimar através de uma vitória eleitoral. Pero não é simples de ser assim. Por outro lado, a presença do neofascismo no cenário político público brasileiro criou uma base social, estimulou uma base social autoritária, fascista, incluso entre os pobres, que vão ser as maiores vítimas destas políticas. Aí entra o poder de manipulação das mídias, a falta de cultura no sentido mais amplo da palavra, entra a escolaridade precária, a escola pública brasileira é muito precária. Uma parte considerável dos jovens que saem da escola pública não sabem
interpretar texto, não escrever em mim. Então, é um ambiente favorável para soluções desse tipo. A democracia necessita de educação ao acesso de todos, de qualidade, de cultura ao acesso de todos, para criar um ambiente favorável. Erramos muito, hicimos parte também dessa construção das condições possíveis para a existência de um Bolsonaro. Muitas. Eu não vou falar aqui que são tantos os erros que eu me perderia no caminho, mas são muitas. Não hicimos a reforma política necessária à democracia brasileira, muito imperfeita, e favorece o controle do capital sobre os processos eleitorais. Não discutimos o monopólio dos meios. Eu mirava com envidia para cá o terem discutindo, mesmo que ao final tenham sido derrotados, pero de qualquer forma criou uma consciência na sociedade argentina, e essa quebra de vinculação com o monopólio já é um ponto de partida importante para a construção de uma possibilidade de uma consciência complexa e não apenas manipulada por esses meios. E para mala sorte nossa, lograram ocupar parte do judiciário brasileiro. Então se deu condições absolutamente favoráveis, e mesmo assim tiveram que prender Lula, porque Lula ganharia as eleições, e lo prenderam por isso, para evitar que o preferido da população concorrisse e ganhasse as eleições. Muito simples, mas já está quedando provado com essas revelações da Intercept. Claro, tudo isso aconteceu em uma sociedade, no caso da sociedade brasileira, mas tudo isso está disponível de acontecer outras vezes com outras aparências e outros arranjos, porque há uma crise de nossa democracia, uma perda de vitalidade, um questionamento, e as forças cáusticas, destrutivas da democracia aprenderam a trabalhar por dentro dos mecanismos institucionais e democráticos, e está chegando ao poder através de eleições. Esse é um problema grave que precisamos discutir. Me perguntaram hoje à tarde por que foi tão fácil ocupar a democracia brasileira. Não temos mecanismos de defesa da democracia. Agora está saindo a primeira lei contra o abuso de autoridade. Ou seja, os juízes, todos que têm algum poder, vão ser obrigados a se responsabilizar por seus atos. Primeira vez na sociedade brasileira que tem um mecanismo desse. Então, estou ligando de um país, Brasil, que está vivendo a pior crise política da história republicana, que uma coisa é um golpe de Estado, é uma ruptura produzida por um levante militar. Outra coisa é as forças autoritárias serem eleitas por parcelas significativas da população. Os médios tiveram um rol importantíssimo, passaram 10 anos mentindo, construindo um sentimento de medo, uma desconstrução de todos os avanços da sociedade. E isso vai criando um ambiente muito favorável para a desconstrução da democracia. Por isso que eu comecei valorizando essa permanência, essa resiliência do peronismo, PJ, não? Derrota, porque com todos os problemas garantiza uma continuidade e uma memória social e política que possibilita que, nos momentos de dificuldade, a sociedade tenha uma referência estrutural. Mas eu creio que não é suficiente. Há necessidade de ampliar, de construir uma compreensão do mundo do século XXI
há uma renda do século XXI que temos que estar de olho, porque modificou completamente, hasta a humanidade está modificada. Muita gente se vê como mulher, como negro, houve uma segmentação como homossexual, houve uma segmentação da sociedade e é necessário assumir que foi importante, porque senão as mulheres não conquistam seus direitos, os negros não conquistam seus direitos, a democracia não mostrou capacidade de garantizar a redução da desigualdade, por ao contrário, as pesquisas de Piketty apontam de que está se aprofundizando as diferenças sociais e econômicas no mundo em uma velocidade cada vez maior. Na maioria dos países, 1% dos ricos tem mais acesso à riqueza do que os demais da sociedade. Então, temos problemas de todas as ordens. E vamos ter que estruturar isso, porque o governo vai ser muito importante para alavancar um processo de construção e de materialização de todos os sonhos e desejos de um futuro melhor. Creio que a cultura hace parte desse processo. Em Brasil, as élites políticas, todas, incluso as nossas, subestimam a importância da cultura, porque os benefícios da cultura em uma sociedade não são tão mensuráveis como outros fatores. Sempre foi subestimada, quando criaram o Ministério da Cultura, sempre foi que teria um pressuposto menor, uma interferência menor na política. Em Brasil, tivemos a sorte de ter como presidente Lula, que se propôs a modificar a sociedade de dentro da democracia, construir valores, reduzir desigualdade, e ter Gilberto Gil como primeiro-ministro de Lula. Gilberto Gil é um dos artistas populares mais importantes do Brasil e um dos mais queridos, porque tem algo em Gilberto Gil que sinaliza uma reverência à coletividade, em sua obra, em sua postura como indivíduo. E quando Lula escolheu Gilberto Gil, houve uma festa, um contentamento em Brasil, e a escolha de Gilberto Gil significou mais do que a escolha de um artista famoso e popular, porque Gilberto Gil é administrador de formação. Chegou a trabalhar em Gessi Lever, uma multinacional, e ele montou uma equipe para ser, e toda a mensagem era: nós outros estamos aqui para democratizar a cultura, para criar um ambiente cultural que seja favorável para o desenvolvimento cultural, e vamos trabalhar também na economia da cultura, porque pode ajudar o Brasil a sacar uma economia potencialmente muito forte, não é valorizada em Brasil, é 6,3% da economia general, do PIB, mas nunca houve políticas de estímulos ao desenvolvimento das diversas políticas culturais, das diversas economias culturais. E nós começamos a trabalhar. Primeira dificuldade é o conceito que o Estado brasileiro tinha de cultura era restrita à arte, e arte consagrada. Creia que o papel do Estado era sublinhar os artistas famosos e aceitos por as élites econômicas. Tivemos que ampliar para conceitos antropológicos e passamos a trabalhar a diversidade cultural em toda sua amplitude. Claro que ampliamos nossos problemas, porque se o orçamento já não era suficiente para uma pequena tarefa, imagina
Pero o orçamento é o problema, pero nunca é o principal problema. Se tu tens um projeto político, tu avanças e conquista incluso a plata, porque conquistamos muita plata. Quando chegamos ao Ministério, o orçamento do Ministério era 287 milhões de reais. Isso significa que 70% era para financiar luz, água, pagamento de personal, era pouca a plata, sobrava 25% que era para ser essas cositas que hacía. Chegamos no final do governo Lula com 1 bilhão e 350 milhões de reais. Pero foi fruto do processo que nós criamos, e claro, com o apoio da presidente, pero nós outros fomos avançamos conceitualmente. Depois, qual é o papel do Estado democrático para o desenvolvimento cultural do país? Não havia nenhuma definição, nenhuma compreensão, não havia incluso nem a questão não estava posta. Qual é o papel? Os liberais diziam, não tem rol nenhum, o rol é do mercado. Incluso a Lei Rouanet, a famosa Lei Rouanet, é uma lei basada de que o Estado tem que repassar seu próprio recurso para que as empresas privadas hagam política cultural. É um desastre, é famosa, mas é um desastre, camufla uma série de distorções importantes que, se for importante a gente falaremos daqui a pouco. Então, qual é o rol? É levar a cultura para o povo? Não, o povo hace cultura, o ser humano hace cultura em qualquer condição social, mesmo as mais degradadas possíveis. Temos que reforçar a produção, temos que criar um ambiente favorável, começando por a liberdade de expressão, pela financiação, formação disponível para todos. Grande parte, eu creio que a maioria dos músicos brasileiros não tiveram formação, então não sabem ler partitura. São geniais, pero geniais porque são geniais, não porque criaram as condições. Imagina se todos podem ir para a escola estudar música e entender e escrever partitura, ler partitura. Estou dando como exemplo, um pequeno exemplo. Lá a necessidade de formação, lá a necessidade de fazer chegar hasta as populações mais pobres através de bibliotecas, centros culturais, teatros, lá informação e elementos culturais que não é produzido aí localmente. Então a riqueza cultural da população não é suficiente porque o Estado tem uma responsabilidade de democratizar uma parte que não é produzida. Pela primeira vez pedimos informação sobre os números da cultura brasileira. Nunca na história o Ministério já existia há quase 20 anos, 17, 18, quando nós outros assumimos. Quais são os números da cultura em Brasil? Os números que chegaram do IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística, terríveis, tipo, por exemplo, mais de 80% dos municípios brasileiros não tem um cine, não tem um teatro, não tem nenhuma biblioteca pública. 13% dos brasileiros vão ao cine com pouca frequência, 1,7 livros per capita ano, que é mais baixo do que a maioria dos países pobres da América Central. Então, um gestor cultural não pode ignorar esse apartheid cultural que foi produzido na sociedade por falta de compreensão da importância da cultura e da educação também, porque universalizaram a educação, pero uma educação de baixa qualidade nas escolas públicas, muito distante das escolas particulares, onde a classe média e a élite estuda. Ademais disso, como construir políticas públicas, políticas setoriais para a música, para o cine, para o teatro, para as culturas tradicionais, para a preservação da memória.
Brasil é muito grande. Cada questão dessa implica em um oceano de problemas. Pero fuimos, eu diria, ligamos a dor de Legama por um fator. Tuvimos a lucidez de convocar e mobilizar os artistas e a sociedade para participarem da construção dessas políticas. Tudo que hicimos foi precedido de muita discussão. É o câmbio da Lei Rouanet, mais de 600 mil pessoas participaram da discussão. É o Plano Nacional de Cultura, também foi ativado uma discussão em 83% dos municípios brasileiros, com toda a dificuldade pressupostária do Ministério, utilizando a internet, utilizando mecanismos outros, utilizando os canais dos demais municípios. Essa participação foi decisiva. Primeiro, porque não dá para, teoricamente, ou sentado em uma CIA de um despacho público, saber tudo o que vive a sociedade em termos de cultura, o que produzem, quais são as carências, quais são as demandas. Tem que ir, vivenciar, interagir e receber a contribuição. Muita coisa que nós outros pensávamos e teríamos como método não discutir somente, levar uma proposição e disponibilizar para que seja modificada. E funcionou muito bem, porque a sociedade tem percepção, toda a experiência humana, mesmo as individuais, tem algo singular que pode agregar valor ao que é o Ministério construindo políticas públicas pode. E además cria um sentimento de responsabilidade com a política pública. Não sei se vocês souberam, mas quando Temer substituiu Dilma após o impeachment da presidenta, primeira medida foi extinguir o Ministério da Cultura. No mesmo dia que foi publicado no Diário Oficial, todas as dependências do Ministério Público no Brasil inteiro foram ocupadas por artistas, ativistas culturais, produtores culturais, gente que de alguma maneira acompanhava o trabalho que havia sido feito. Passaram 3 meses ocupando as dependências, até que o presidente volveu atrás e anulou a extinção. Pero não significou uma vitória definitiva, porque estão corroendo por lá dentro, destruindo equipes qualificadas, sacando o pressuposto, então se estão destruindo a política cultural. E é uma novidade em Brasília. Hasta Bolsonaro, a élite brasileira, como eu digo, subestimava a cultura. Bolsonaro não subestima a cultura. Ele é inimigo da cultura. Ele já disse várias vezes: é preciso destruir o que foi construído na área cultural no Brasil, porque é uma arma do marxismo cultural que está dominando o mundo. Ele acha que o marxismo cultural controla a Globo, controla Hollywood. Tudo que ele vê com uma ótica de um combate a algo que é muito importante e muito negativo, que é a produção cultural do século XXI. Essa posição paranoica, eu não conheço esse marxismo cultural que ele abre. Depois do muro de Berlim, da queda do muro de Berlim, é preciso muito trabalho para descobrir marxismo. Ele está num combate diário, está destruindo o que construímos em termos de política de cine. É uma boa. Vou abrir um parênteses para falar um pouco disso. Quando começamos no Ministério, no início do governo Lula, eu vim para cá e vários que trabalham com a área de cine e audiovisual para aprender os avanços que havia cada política de cine e de audiovisual. Era a melhor que havia. Alavancaram o cine argentino de uma maneira impressionante.
E construímos um pouco, además, agregando uma série de outros mecanismos. Um dos principais foi, criamos uma taxa para todas as empresas que veiculam conteúdos audiovisuais na internet, onde seja, e musicais, e essa taxa rende 1 bilhão e quase 300 milhões para o cine audiovisual. Possibilitou que nós financiássemos o cine e o audiovisual brasileiro, incluindo a produção para televisão. Isso nós não inventamos. Tem na Europa, tem nos Estados Unidos, uma taxa pequenita, que quase imperceptível. E toda vez que tu compra uma televisão nesse país, tu está pagando também uma taxa que vai para estímulo à produção audiovisual. Hoje, a situação é absolutamente diferente da que encontramos. Quando Lula foi eleito pela primeira vez, Brasil fazia menos de 100 películas ano, menos de 10 películas ano. Hoje, há 150 películas ano. Conquistamos uma cota do mercado sem utilizar cota de pantalla, por interesse pela película brasileira. Estamos ganhando prêmios internacionais. Hoje há núcleos de produção de cine e audiovisual em todas as capitais do Brasil e já começa a se estruturar em cidades de médio porte. É uma economia em desenvolvimento. Já estamos com uma produção para a televisão. É superavitária, está rendendo mais plata do que a plata que o governo põe. E Bolsonaro está tentando destruir, punindo cineastas que se manifestam contra o seu governo. Por exemplo, o cineasta Kleber Mendonça, que dos dois brasileiros que ganhou o prêmio de Cannes, está sendo processado, está censurando e cortando verba. Então, ele, diferentemente das tendências da direita hasta então, dá importância à cultura, mas dá uma importância para combatê-la, para destruí-la, para reduzi-la. Isso significa de que não é mais o mesmo fenômeno do PSDB que governou o Brasil durante um tempo. É um fenômeno que associa neoliberalismo a um autoritarismo neofascista, que é um fenômeno novo para nós outros, grave, porque tem apoio aí de uns 20%, um pouco mais da sociedade. E nos surpreendeu, é verdade, o Brasil, mesmo os mais pessimistas, jamais imaginaram estarmos vivendo uma situação que estamos vivendo. Há resistência por todas as partes, muita resistência, mas uma resistência dispersa, atomizada, indivíduos, núcleos, setores. Todavia ele está avançando e a resistência não é capaz de... o governo está em crise. A economia brasileira está parecendo a economia com Macri. Cada hora os especialistas têm que baixar a expectativa de desenvolvimento. Já estamos cerca da recessão técnica, quando o crescimento é menos de zero. Há dissenso no grupo que apoia, principalmente entre os pobres, então está perdendo muito apoio, mas tem apoio do capital financeiro e do capital agrário, mantém aí seu apoio, porque ele é totalmente favorável. Há um vídeo que um aí me falou aí fora, ele assim sentado, relaxado e dizendo assim: ustedes del agronegócio brasileiro, assim que eu tomar posse, vou armá-los para que matem os invasores de suas tierras. É impressionante como abrem morte. Ele habla frequentemente que é necessário matar pelo menos 30 mil pessoas em Brasil.
habla que é favorável à tortura. É uma desconstrução de valores, porque muitos torturam, pero dizem que não torturam. Muitos são racistas, pero não têm coragem. Ele não defende o racismo, defende a misoginia, crê que as mulheres têm que volver para seus lares, belas e recatadas. Então, há resistência, pero os partidos políticos estão um pouco apáticos e perplexos. Não nos recuperamos todavia da surpresa dessa vitória eleitoral da extrema-direita em Brasil. Mas não podemos demorar muito tempo, porque ele está avançando, destruindo direitos sociais, estruturas institucionais da democracia, direitos e... Eu sou otimista por um motivo. Brasil não cabe no projeto medíocre dele. A sociedade é muito maior. Os sonhos e as esperanças do povo brasileiro são muito maiores. E teremos que aprender a ser uma política de resistência e de contraposição. Há base social para isso. Eu não creio que os negros vuelvam para suas condições miseráveis e aceitem não lutar mais por seus direitos e não defendam os direitos conquistados. Hoje em Brasil há mais negros estudando na universidade que em toda a história do Brasil, e isso começou com Lula. Tu crê que essas pessoas vão aceitar não volver a uma condição de subalternidade em relação à parcela branca da sociedade? Creem que as mulheres vão aceitar volver para o ambiente doméstico submetida a um macho belas e recatadas? Quem crê que os homossexuais vão volver para os armários e entregar a chave para Bolsonaro manejar? Não existe isso. Então, quanto mais ele avança, mais se enfraquece, mais revela seu lado perverso e malo. E isso é uma base importante para a sociedade. Pero nós outros vamos ter que aprender a ser resistência, aprender a dar o combate. A cultura é muito importante, os valores positivos da sociedade. Vamos ter que aprender a manejar a economia brasileira. Tivemos muita sorte com Lula, porque foi na história o período que as commodities que o Brasil produz teve o maior valor e a maior procura no mercado. Então, facilitou o sucesso. Mas temos que aprender a construir uma economia que não dependa de commodities. Nós outros não podemos depender da economia agrária, dos agronegócios. Temos que ter uma economia diversificada, incluso a economia cultural, todo esse campo de economias de alto valor agregado. Construir uma base de sustentação cultural da sociedade para a democracia, aceitação da diversidade humana e da diversidade cultural. Nós outros temos uma pequena contribuição. Todo dia falávamos disso em todos os meios, a importância da diversidade cultural. Chegamos a um ponto que a propaganda comercial começou a trabalhar que a diversidade humana era boa, que a diversidade cultural era boa, porque a eixo se interessava vender produtos para os diversos grupamentos humanos. Só muito recentemente começou a aparecer produto para negro em Brasil. 53% da população é negra, pero utilizavam os cosméticos e shampoos, o mesmo que a gente de origem europeia, não tinha nenhuma especificidade, porque não tinham poder aquisitivo, e com Lula começaram a ter, e começamos a essa visibilização de nossa diversidade como um feito positivo. Isso criou um ambiente social grande. A cultura tem esse rolo. Quando uma ola passa por la cultura, ela deixa um caudal político muito positivo.
e impregna a sociedade de valores, que é a possibilidade que temos a médio e largo prazo de nos defender dessas proposições que neste momento está crescendo no mundo inteiro. Então, quero parabenizar o povo argentino. Eu pus o flyer na internet que já vendia cá em Buenos Aires, e lá maior quantidade, uma quantidade grande de brasileiros dizendo: abracem os hermanos, cuidado com as trampas, preocupados que vão ser muito importantes para o Brasil, vão ser um exemplo para o Brasil. Todas as mensagens muito positivas, e eu quero transmitir aqui que eu também estou numa expectativa muito positiva que vocês vão começar um momento novo cá a partir das eleições, que isso vai ter um reflexo em Brasil muito forte. Muito obrigado. Bueno, muchísimas gracias, Yuka, por